Em um salão de leilões lotado, um menino deu um passo à frente, sozinho, segurando nada além de um pedaço de papel dobrado. Soldados, criadores e estranhos olhavam em silêncio. Ele não estava lá para comprar. Ele estava lá por algo muito mais comovente. O que ele revelou deixou toda a sala em choque. O cheiro de feno e ferro enchia a casa de leilões, misturando-se com os latidos dos pastores alemães, enjaulados e alinhados em fileiras. Homens uniformizados sussurravam números. Outros rabiscavam notas com os olhos frios e calculistas. O ar estava pesado com negócios, com comércio. E então as portas se abriram com um rangido. Um menino de não mais de 10 anos entrou, com botas grandes demais e a camisa surrada nos punhos. Ele segurava um único papel nas mãos, dobrado com tanta força que estava amassado nas bordas. Seus olhos varriam o salão, não com curiosidade, mas com uma espécie de determinação frágil que fazia até os murmúrios vacilarem. Ninguém se aproximou dele, ninguém o impediu, mas todos os olhares o seguiram enquanto ele caminhava, passo após passo, pelo corredor central. Seus ombros pequenos carregavam um peso grande demais para ele, mas mesmo assim, ele não olhou para trás. Os cães foram os primeiros a perceber. Seus latidos mudaram, passando de frenéticos para algo mais suave. Um grande pastor alemão pressionou o nariz contra as grades, batendo o rabo 1, 2 vezes, como se sentisse a razão por trás da presença do menino. O menino diminuiu o passo, os olhos fixos naquela única jaula. Sussurros se espalharam. Quem é ele? Ele veio sozinho? O que uma criança está fazendo aqui? Na mesa da frente, o leiloeiro franziu a testa, ajustando os óculos. Filho, este não é lugar para brincadeiras. Onde estão seus pais? O menino apertou o papel com mais força. Sua voz, embora fraca, rompeu o silêncio. Meu pai era soldado. Ele lutou com um desses cães. Ele nunca voltou para casa. O salão ficou em silêncio. Os lábios do leiloeiro se abriram, mas nenhuma palavra saiu. Homens uniformizados se mexeram sem jeito, alguns abaixando a cabeça. O menino desdobrou o papel com dedos trêmulos, revelando uma carta desbotada, com a tinta manchada e as bordas rasgadas. Ele escreveu que, se algo acontecesse com ele, continuou o menino, com a voz embargada, eu deveria encontrar o cachorro que salvou sua vida mais de uma vez. Ele disse que aquele cachorro era da família. Todos os olhos se voltaram para o pastor, que abanava o rabo, agora pressionando com mais força contra as grades, choramingando baixinho como se respondesse ao chamado. O menino se aproximou da gaiola. Sua mão se estendeu, trêmula, mas firme, até que seus dedos roçaram o pelo do cão através do ferro. O salão prendeu a respiração. Algo estava prestes a se quebrar, corações ou regras. A mão do menino permaneceu contra o pelo do pastor, seus pequenos dedos tremendo como se tivesse medo de que o animal desaparecesse a qualquer momento. Mas o cão não se afastou. Em vez disso, pressionou o focinho com mais força contra as grades, soltando um gemido baixo que tornou o silêncio no salão ainda mais pesado. Não era o latido de um animal enjaulado. Era reconhecimento, um chamado que parecia unir o menino e o cão por um fio que ninguém mais podia ver. O leiloeiro limpou a garganta, tentando recuperar o controle da sala. Filho, você não pode simplesmente entrar aqui e... Mas sua voz vacilou, porque todos também viram. A maneira como os olhos do pastor mudaram, suavizando-se no momento em que o menino se aproximou, com o rabo varrendo o chão em um ritmo lento e constante. Soldados que já haviam treinado cães como ele se mexeram em seus assentos, seus rostos endurecidos rachando com inquietação. Eles sabiam que os animais não fingiam laços. Um oficial na parte de trás zombou, quebrando a tensão. Isso é um absurdo. Esses cães são propriedade, não animais de estimação. Se o menino quer uma história, deixe-o ler em casa. O menino se virou, com as bochechas marcadas pelas primeiras lágrimas, mas sua voz permaneceu firme. Ele não é propriedade, ele era o parceiro do meu pai. As últimas palavras do meu pai foram essas. Ele ergueu a carta mais alto, o papel amassando-se em sua mão.
Ele disse que este cão salvou a vida dele mais vezes do que ele poderia contar. E quando as balas finalmente o atingiram, ele escreveu que o seu maior conforto era saber que o cão poderia voltar para nós. Para mim, suspiros ecoaram pelo corredor. Homens que enfrentaram o fogo sem vacilar, agora olhavam para as suas botas. Uma mulher perto do fundo pressionou a mão contra a boca, com os olhos brilhando. O oficial deu um passo à frente, suas botas batendo com força no chão de madeira. Palavras em uma página não mudam a lei. Esse pastor foi treinado para a guerra, e cães de guerra pertencem ao maior lance. Afaste-se, garoto. O pastor latiu de repente, alto e agudo, mostrando os dentes contra as barras de ferro. O som ecoou pelas vigas, assustando até mesmo o leiloeiro. O menino não se moveu. Ele permaneceu imóvel, sua pequena mão ainda contra o pelo do cão. O leiloeiro levantou as duas mãos, a voz tensa. Acalmem-se. Temos procedimentos, regras. Não é assim que as coisas são feitas. O menino se virou para ele, a voz agora embargada. Regras não trouxeram meu pai para casa. Regras não o enterraram. Regras não podem manter este cão longe da única família que lhe resta. O pastor choramingou novamente, batendo com as patas no portão, suas unhas arranhando o metal. O menino se inclinou para mais perto, sussurrando, embora todo o salão pudesse ouvir no silêncio que se seguiu. Eu prometi a ele que encontraria você. Não vou embora sem você. A multidão se mexeu. Murmúrios se elevaram. Alguns eram solidários, outros endureceram. Havia dinheiro em jogo, orgulho em jogo. E o menino, frágil, trêmulo, mas inflexível, estava preso no meio disso tudo. O leiloeiro suspirou profundamente, apertando a ponte do nariz. Filho, mesmo que eu quisesse, não posso simplesmente entregar um bem sem processo. A menos que você possa pagar o lance inicial, não há mais nada a discutir. O rosto do menino empalideceu. Sua mão escorregou das barras, segurando a carta com força contra o peito. Ele não tinha dinheiro. Todos podiam ver isso. Os remendos nas mangas, as botas gastas, as mãos vazias. O pastor latia novamente, desta vez desesperado, jogando seu peso contra o portão até que ele chacoalhasse. O som fez o menino recuar, mas ele se estabilizou. Ele olhou para o leiloeiro, sua voz rouca, mas firme. Então ficarei aqui até o leilão terminar. Ficarei aqui até que alguém entenda que nenhum dinheiro vale mais do que uma promessa. A sala ficou em silêncio novamente. As palavras do menino foram como uma pedra lançada em águas calmas. Ondulações de vergonha e dúvida se espalharam pela multidão. Mas nem todos vacilaram. O oficial sorriu com desdém, estreitando os olhos. Promessas não alimentam bocas, menino. Vamos ver até onde suas lágrimas vão te levar quando o leilão começar. O martelo do leiloeiro bateu no bloco, com um som agudo e definitivo. Muito bem. O leilão começa. Os números começaram a subir. Altos, mecânicos, distantes. 500, 7, 1000. O pastor latia a cada grito, seu corpo batendo com mais força contra as grades. O menino permaneceu firme, embora seus olhos estivessem cheios de lágrimas. Os lances subiram ainda mais. Cada número era mais uma parede entre ele e o cão. O menino apertou a carta com tanta força que ela se rasgou, sua voz sussurrando entrecortada. Por favor, não deixe que eles o levem. O pastor soltou um uivo, longo e triste, silenciando o salão. Até mesmo homens endurecidos se mexeram inquietos com o som. E assim que o martelo se ergueu novamente para selar o próximo lance, uma voz ressoou no fundo. Calma, firme, cortando o barulho como uma lâmina. Eu pago por ele, cada centavo, mas não para mim, para o menino. Todas as cabeças se viraram. Os olhos do menino se arregalaram. O pastor latiu uma vez, agudo e esperançoso. E naquele instante, todo o leilão se transformou em algo muito mais do que dinheiro. As cabeças se viraram enquanto a multidão se abria para deixar o orador passar. Ele não falava alto, não precisava. A autoridade pairava sobre ele como um casaco velho, desbotado nas costuras, impossível de ignorar. Uma mulher caminhava ao seu lado,
magra e firme, segurando uma pasta contra o peito. O homem parou no final do corredor. Cabelos grisalhos, pele enrugada pelo sol, um mancar que ele não se preocupava em esconder. Ele usava um blazer simples preso com uma fita que já tinha visto mais funerais do que desfiles. Meu nome é Coronel Avery Shaw, disse ele, com voz firme. Ele apontou para a mulher. Capitã veterinária Maya Torres, aposentada. Nós administramos a Fallen K9 Trust. Se este pastor serviu com o sargento Mark Hale, ele acenou para o menino. Então esse cão vai para casa com o filho do sargento. Um silêncio se espalhou. O menino engoliu em seco, piscando rapidamente. Sou Liam Hale, disse ele, com voz baixa, mas firme. Ele ergueu a carta com as duas mãos, como se estivesse apresentando uma prova em um tribunal. A carta do meu pai dizia que o nome do cão era Atlas. Ao ouvir isso, as orelhas do pastor se ergueram. Ele empurrou as grades com tanta força que a gaiola arranhou o concreto. Um gemido baixo e ansioso saiu de seu peito. O leiloeiro recuperou a voz. Coronel Shaw ou não, procedimento é procedimento. Esses animais são propriedade do governo até que o martelo seja batido. Se você deseja pagar, pode dar um lance... Não para nós, interrompeu Shaw. Para o menino. Ele se virou, varrendo a sala com um olhar que fez os oficiais se sentarem mais retos sem querer. As famílias dos mortos em combate têm prioridade. Verifique sua própria pasta antes de envergonhar o uniforme que veste. O oficial de compras de antes, de ombros largos e queixo como um punho cerrado, deu um passo à frente com um sorriso frágil. Capitão Hargreaves, logística, disse ele, batendo na pasta debaixo do braço. E eu verifiquei. Este cão está listado como grau de combate A. De acordo com o regulamento, os cães de grau A podem ser reatribuídos a contratados ativos. Os pedidos das famílias não se aplicam. Maya Torres abriu a pasta e colocou uma fotocópia sobre a mesa. A menos que o treinador tenha apresentado um pedido de retenção com uma contingência de parente próximo. Ela apontou para uma assinatura em tinta azul. O sargento Mark Hale fez isso, antes da missão, 3 semanas antes de morrer. Todos na sala se inclinaram para a frente. O sorriso de Hargreaves desapareceu. Fotocópias podem ser falsificadas. Então leia o cão, disse Maya, com os olhos brilhando com um calor antigo e familiar. Ela olhou para Liam. Seu pai teria ensinado uma palavra de casa a Atlas. Algo que você poderia usar se esse dia chegasse. Sua voz suavizou. Está na carta? Liam desdobrou a página surrada com dedos cuidadosos. Seu polegar traçou uma linha que ele deve ter lido centenas de vezes à luz de velas, e com medo. Ele assentiu. Ele disse que, se eu encontrasse Atlas, deveria dizer as palavras, mas apenas uma vez, e somente se fosse sincero. Maya deu um passo para trás. Então seja sincero. Hargreaves zombou. Isso é absurdo. Mas até ele ficou em silêncio quando Liam deu um passo em direção à jaula. O menino ergueu o queixo. Sua voz não era alta, mas soou como um sino. Atlas, seu lar é aqui. O efeito foi elétrico. O pastor congelou, os músculos se contraindo sob o casaco. Depois se sentou tão rápido que a corrente chocalhou. Ele abaixou a cabeça até que o focinho tocasse o chão, os olhos fixos nas botas do menino. Não era um truque, era um ritual, uma obediência que significava eu sou seu. Uma respiração coletiva se transformou em murmúrios. O martelo do leiloeiro caiu em sua mão. Os soldados na parte de trás se endireitaram inconscientemente, como se estivessem saudando algo que não sentiam há anos. Hargreaves cerrou os dentes. Resposta condicionada, ele disse, mas sua voz havia perdido a força. Mesmo que seja verdade, isso não muda nada. O leilão vai continuar. O olhar de Shaw se aguçou. Você quer um teste? Tudo bem. Tire-o da caixa com uma coleira curta. Eu ficarei entre nós. Se ele mostrar agressividade, nós vamos embora e você pode vender sua alma como sucata. Se ele fizer o que todos os homens nesta sala agora sabem que ele fará, você honrará o último pedido de um soldado morto. O silêncio se prolongou.
O leiloeiro olhou para Hargreaves. Hargreaves hesitou. Viu a multidão. Calculou. Correia curta, disse ele finalmente. Coloca a focinheira. Maia assentiu uma vez. Eu coloco. Ela atravessou a jaula com os movimentos experientes de alguém que vivera com dentes e graça. Calma, Atlas, murmurou ela, com as mãos firmes. O cão nem sequer se mexeu quando a porta se abriu. Deixou a correia deslizar sobre o nariz. Deixou a coleira prender-se à coleira, sem tirar os olhos de Liam. Levaram-no para o ringue estreito entre as filas de cadeiras. Shaw colocou-se entre Liam e Atlas, com uma mão levantada e a palma aberta. Primeiro, a saudação padrão, disse ele, tanto para a sala quanto para o cão. Os parentes do treinador se movem devagar. O cão só se aproxima quando for liberado. Ele acenou para Liam. Fique parado, meu filho. Liam obedeceu. Suas botas pareciam ainda maiores agora, seus ombros ainda menores, mas seus olhos nunca saíram do rosto de Atlas. Atlas, disse Shaw, com um comando seco. Avança. O cão deu 3 passos medidos e sentou-se novamente, tão perto que Liam podia sentir sua respiração, mas sem tocá-lo. A cauda bateu uma vez contra o concreto. Um gemido, quase imperceptível. Shaw manteve a mão levantada. Liberar. Liam engoliu em seco. Liberar, sussurrou ele. Atlas avançou os últimos centímetros e pressionou a cabeça contra as pernas do menino com um gemido que partiu corações como vidro. Os dedos de Liam desapareceram na pele, agarrando-se como se o mundo pudesse flutuar sem lastro. A sala explodiu. Suspiros, alguns soluços, até mesmo uma risada sufocada de alguém cujas defesas finalmente se quebraram. O rosto de Hargreaves ficou com uma tonalidade que não parecia saudável. Chega de teatro, ele gritou. Estou invocando a cláusula 14. Este ativo está destinado à avaliação do contratante. Remova o animal. Shaw virou a cabeça bruscamente. Você não vai fazer isso. Mas uma nova voz ressoou da porta, suave como aço polido. A cláusula 14 permanece válida. Uma mulher alta em um terno preto entrou na luz, com credenciais brilhando na lapela. 2 homens de cinza a seguiram, com pastas nas mãos e olhos como fechaduras. Vivian Crane, representante da prefeitura, disse ela, não se apresentando, mas declarando-se. O histórico deste cão mostra desempenho acima do limite no teatro. Os maiores licitantes já registraram sua intenção. Ela lançou um olhar para Liam, que conseguiu ser ao mesmo tempo piedoso e desdenhoso. Admiro o sentimento. A lei admira mais o dinheiro. Vaias e palavrões ecoaram na multidão. O leiloeiro parecia querer que o chão o engolisse. Hargreaves endireitou-se, animado pela burocracia. Vocês ouviram a ligação. Retomem a venda. Shaw deu um passo à frente, levantando o queixo. Então, vamos licitar. O trust paga e o cão vai com o menino. Crane sorriu sem calor. Você pode tentar, mas não há limite aqui, coronel. Você vai levar sua instituição de caridade à falência, tentando superar um contratante de defesa antes do café da manhã. Uma mão se ergueu da segunda fileira. 100 mil, disse uma voz rouca. Todas as cabeças se viraram para uma mulher de ombros largos, vestindo uma jaqueta de mecânico, com os olhos úmidos, mas ferozes. Pelo menino. Outra mão. 200, disse um homem com uma camisa dos Correios. Meu irmão serviu com Hale. Os números começaram a subir, não no frio estacato dos negociantes, mas em um coro irregular. Pequenos lances, reunidos como chuva em uma enchente. As mãos de Maia voaram sobre o telefone, contabilizando as promessas enquanto as pessoas gritavam: 50, 75, eu tenho 5. A sala se transformou em um batimento cardíaco. Crane observava, divertido. Ela acenou para seu assessor de terno cinza. Ele se levantou, com voz monótona. 750 mil. Um gemido coletivo se espalhou. O número caiu como um martelo. Os polegares de Maia pararam. Os lábios de Shaw se estreitaram. Ele se virou para o menino, para o cachorro, para a carta que havia sobrevivido a muita chuva. Vamos continuar, disse ele.
mas soou mais como uma oração do que um plano. Liam pressionou o rosto contra a pelagem de Atlas. "Não vou deixar você", sussurrou. Crane descansou a mão bem cuidada no encosto da cadeira, entediado. "Vamos terminar isso?" O leiloeiro ergueu o martelo com a mão trêmula. "Em 750 mil. Algum... Espere." A voz de Maya rasgou o ar. Ela ergueu um documento. Estatuto da Prefeitura 16B. A prioridade do responsável pelo animal prevalece sobre o leilão quando a ligação for comprovada por reconhecimento de comando único e o animal demonstrar uma abordagem não agressiva em relação aos parentes. Você acabou de testemunhar ambos. O sorriso de Crane não vacilou. O 16B exige prova certificada de parentesco. Ela inclinou a cabeça em direção a Liam. Certidão de nascimento. Tutela judicial. Você tem algum dos dois? O rosto do menino empalideceu. Ele segurou a carta como se a tinta pudesse se transformar em lei. Minha mãe, ela está trabalhando em 2 cidades depois. Eu vim de ônibus. Os lábios de Crane se curvaram. Então não há nenhum tutor certificado presente, o que significa que a derrogação falha. A boca de Maya se abriu e fechou. Shaw praguejou baixinho. O alívio de Hargreaves transpareceu como um brilho de óleo. O martelo foi levantado novamente. Atlas ergueu a cabeça e pela primeira vez latia. Não alto, mas agudo, como se fosse cortar uma fita que nenhum deles podia ver. Liam recuou, depois olhou para baixo e franziu a testa. A carta de seu pai tinha 2 folhas. Na confusão e no suor, a segunda tinha ficado presa. Ele a soltou com dedos cuidadosos. Na parte inferior, sob uma mancha de lama, um selo se destacava do papel como uma pequena lua. Cópia autenticada. Hale, Mark. Parente mais próximo, Liam Hale. Tutora, Emily Hale. Um número de telefone estava rabiscado abaixo, em letras apertadas de soldado. Os olhos de Liam se arregalaram. Coronel, capitão, olhem. Maya pegou a página, virou-a para a luz, seu rosto mudando à medida que a certeza a iluminava por dentro. É real, ela sussurrou. É real. O sorriso de Crane finalmente vacilou. O leiloeiro, preso entre o poder e uma sala que poderia se voltar contra ele em um piscar de olhos, pairou com o martelo no ar. Eu preciso de verificação. Hargreaves retrucou. Você não terá nada antes do encerramento do leilão. Maya ergueu o documento ainda mais alto, sua voz ressoando. Então adie o leilão. Ou decida de quem você tem mais medo. De um empreiteiro. Ou de uma cidade que acabou de encontrar sua coragem. A sala se agitou. Uma onda de deixe o menino ficar com ele. Verifique o selo e honre os mortos. O martelo tremeu. O assistente de Crane deu um passo à frente, estendendo a mão para pegar o papel. Atlas levantou-se, sem se lançar, sem rosnar. Simplesmente entrando no espaço entre o terno cinza e o menino, plantando as patas como estacas. O assessor parou, assim como a respiração de todos os presentes. Decida, disse Maya, cada sílaba pesando. Agora. O leiloeiro lambeu os lábios secos, os olhos correndo entre o sorriso frio de Crane e 1000 outros quentes. Sua mão com o martelo começou a descer, em direção a um futuro ou a outro, e as portas principais do salão se abriram com um estrondo, quando uma voz trovejou da soleira. Recuem, ordem do prefeito, com efeito imediato. As portas bateram com tanta força contra as paredes que poeira caiu das vigas. Todas as cabeças se viraram para a entrada. Uma figura alta preencheu a soleira, o próprio prefeito Roland Grayson, com sua insígnia brilhando à luz da manhã. Atrás dele, marchavam 2 assessores e 2 oficiais uniformizados que pareciam ter sido arrastados da cama para isso. O salão vibrou com o choque. O prefeito nunca ia a leilões. Recuem, gritou Grayson, sua voz ecoando contra as jaulas de ferro. Este leilão está suspenso até novo aviso. O martelo congelou no ar. A mão do leiloeiro tremeu. Hargreaves praguejou baixinho, seu rosto ficando pálido. Até Crane, composta como mármore esculpido, piscou uma vez, a mais leve rachadura em sua máscara. Shaw deu um passo deliberado à frente,
seu cochear audível no chão de madeira. Prefeito, você não poderia ter escolhido um momento melhor. Temos o Estatuto 16B e uma carta de contingência autenticada. Este menino é filho do sargento Hale e o cão Atlas demonstrou reconhecimento. Ele gesticulou para Liam, que segurava o papel como se fosse oxigênio. Todos os critérios foram satisfeitos. Crane recuperou a compostura, alisando a jaqueta. Com todo o respeito, prefeito, você sabe como funcionam os precedentes. Se deixarmos o sentimento ditar as atribuições, todo o sistema entrará em colapso. Os contratados já apresentaram propostas vinculativas. Os olhos de Grayson se estreitaram. Ele caminhou pelo corredor, as botas ecoando, sua presença abrindo caminho entre a multidão. Ele parou na frente de Liam. O menino olhou para cima, o queixo trêmulo, mas desafiador. Você veio aqui sozinho? Perguntou Grayson. Liam assentiu, com voz baixa. Minha mãe? Ela não pôde sair do trabalho. Mas a carta do meu pai dizia que eu tinha que vir. Ele escreveu que Atlas é da família. O pastor choramingou baixinho, empurrando o nariz contra o joelho do menino, como se enfatizasse as palavras. A multidão suspirou baixinho. Grayson agachou-se ligeiramente, estudando Atlas. O cão não se mexeu, não rosnou. Apenas olhou de volta com olhos calmos e firmes. E o que você acha, soldado? Perguntou o prefeito, agora com a voz mais baixa. Você acha que pertence a este menino? A cauda de Atlas varreu o chão uma vez. Ele sentou-se, com as orelhas para a frente, postura perfeita, como se estivesse em posição de sentido. Grayson endireitou-se lentamente, seu olhar percorrendo o salão. Eu comandei o sargento Hale, disse ele, sua voz alta o suficiente para chegar até a parede oposta. Ele era teimoso, imprudente e corajoso, e se ele escreveu que este cão é da família, então que eu seja condenado antes de deixar a burocracia reescrever seu último desejo. O salão explodiu. Aplausos irromperam da multidão. Punhos bateram contra bancos de madeira. Vozes gritaram: honrem os mortos, deixem o menino ficar com ele. Os lábios de Crane se estreitaram. Prefeito, seja razoável. Essa decisão prejudica... Grayson a interrompeu com um olhar severo. Razoável é enterrar um dos meus homens e não desonrá-lo depois. Razoável é reconhecer a lealdade quando ela está diante dos nossos olhos. A menos que você planeje arrancar uma criança dos braços do companheiro de seu pai na frente de toda a guarnição, minha ordem permanece. Hargreaves balbuciou. Você não pode. Cláusula 14. Grayson bateu com o punho na mesa, fazendo o livro do leiloeiro chacoalhar. A cláusula 14 se curva à decisão do prefeito. Ou você esqueceu sua própria cadeia de comando, capitão? O oficial encolheu-se com a mandíbula apertada, mas sem conseguir dizer nada. Grayson voltou-se para o leiloeiro. Retire Atlas da lista. Ele está liberado para Liam Hale sob a lei de tutela 16B, com a carta dos Hale servindo como certificação provisória até que sua mãe chegue. O martelo bateu, não com hesitação, mas com um estrondo como um tiro. Assim ordenado, declarou o leiloeiro, com a voz trêmula. Atlas liberado para Liam Hale. A sala explodiu. Aplausos trovejavam. Homens e mulheres de pé, alguns com lágrimas no rosto. Soldados saudaram instintivamente. Estranhos batiam nas costas de Liam, vozes gritando: Atlas, Atlas, Atlas! Os joelhos do menino tremiam sob a repentina onda de atenção, mas sua mão nunca saiu do pelo do cachorro. A porta da jaula se abriu completamente. Atlas saltou para fora, quase derrubando Liam ao pressionar a cabeça contra o peito do menino, com um gemido profundo e aliviado. Liam envolveu o pescoço do cão com os braços, enterrando o rosto na pelagem, soluçando em suspiros que sacudiam seu pequeno corpo. Até mesmo Shaw, endurecido por décadas, enxugou os olhos. Maya soltou uma risada trêmula, murmurando: sempre, sempre, esses cães nos salvam. Grayson virou-se bruscamente para Crane. Informe aos seus contratados que Atlas está fora do projeto. Se eles não gostarem, podem registrar uma reclamação. E se registrarem, vou fazer com que ela seja enterrada em tanta burocracia
que não verá a luz do dia até que o menino cresça. Crane cerrou os dentes. Ela não disse nada, apenas acenou com a cabeça, sua compostura perfeita mascarando a fúria que ardia por dentro. Enquanto a multidão começava a se dispersar, comentando a história que contariam por anos, Liam se agarrou à coleira de Atlas. As lágrimas do menino diminuíram, substituídas por algo mais brilhante: alívio, alegria, pertencimento. Mas, no canto mais distante, Hargreaves permanecia rígido, com os olhos fixos no cão. Seu orgulho havia sido destruído diante de todos, e homens como ele não perdoavam humilhações. Shaw percebeu isso e sentiu o estômago apertar. Ele se inclinou para Maya, falando baixo. Isso não acabou. Eles virão atrás dele de novo, de uma forma ou de outra. Atlas se aproximou de Liam, seu corpo em posição de defesa, como se já soubesse. E lá fora, além dos gritos, as nuvens de tempestade estavam apenas começando a se formar. A comemoração se espalhou pelas ruas naquela noite. A notícia se espalhou mais rápido do que a ordem do prefeito. Ao anoitecer, toda a cidade parecia saber a história do menino que entrou sozinho em um leilão e saiu com o cão de guerra de seu pai ao seu lado. Vizinhos saíram de suas casas para vê-los passar. Crianças correram descalças para ver Atlas, e até mesmo os homens mais durões de uniforme saudaram silenciosamente quando os dois passaram. Liam se agarrou ao colarinho grosso do pastor, com a outra mão ainda segurando a carta dobrada. Atlas caminhava perto, seu corpo roçando o pequeno corpo do menino, cada passo deliberado, protetor. Era como se o cão compreendesse a magnitude do que tinha acontecido, que o seu lugar ao lado de Liam já não era disputado, mas conquistado. Shaw e Maya seguiam de perto, vigilantes. Shaw mancava agora mais, com o cansaço a instalar-se profundamente nos ossos, mas os olhos continuavam perspicazes. Já tinha visto vitórias celebradas prematuramente. Sabia o que se escondia nas sombras. Na casa modesta do menino, a mulher que esperava na varanda soltou um grito que rasgou o barulho da multidão. Emily Hale, com o avental ainda empoeirado de farinha da padaria onde trabalhava, correu para a frente. Ela caiu de joelhos, puxando Liam para os braços com tanta força que a carta se amassou entre eles. "Eu disse para você não ir sozinho", ela sussurrou, com a voz embargada. "Eu disse para você." Mas ela o segurou como se nunca mais fosse soltá-lo. Atlas se pressionou contra os dois, descansando a cabeça no ombro de Emily. Por um longo momento de silêncio, eles permaneceram assim, mãe, filho e o cachorro que carregava a memória de um pai falecido. Até a multidão ficou imóvel, tomada por uma reverência. Mas os olhos de Shaw se voltaram para a esquina. Uma sombra permaneceu mais tempo do que deveria, observando. Depois desapareceu. Ele murmurou para Maya: "Eles vão tentar de novo. Pode acreditar em mim." Dentro da casa dos Hale, o calor voltou. Emily cozinhou o pouco que tinha, ensopado, pão, chá, e os três se sentaram à mesa, Atlas enrolado aos pés de Liam, com o nariz apoiado no sapato do menino. Pela primeira vez em meses, a casa parecia viva novamente. A risada de Liam ecoou, fraca, mas real, preenchendo as rachaduras que a dor havia deixado. No entanto, lá fora, a tempestade se formava. Hargreaves estava sentado sozinho na messe dos oficiais, sua refeição intocada esfriando. Sua carreira havia sido humilhada, sua autoridade destruída na frente de seus colegas. Ele encarava o uísque em seu copo, sua mente girando como um abutre. Para ele, Atlas não era apenas um cachorro, era a prova de seu fracasso. Quando Crane entrou, seus saltos batendo no chão de azulejos, ele cerrou os dentes. Ela serviu uma bebida sem pedir e sentou-se à sua frente. "Você deixou o sentimento derrotar o regulamento", disse ela secamente. Ele a encarou. "Não me dê sermão, você também foi contrida." O sorriso de Crane era fino, perigoso. "A diferença é que eu não levo para o lado pessoal, mas você o quer de volta." O silêncio de Hargreaves foi resposta suficiente. Crane se inclinou para mais perto. "Então, use o que eles valorizam. Dizem que o cachorro é da família? Tudo bem.
Famílias se separam mais facilmente do que contratos. Se o menino vacilar, se a mãe duvidar, se o cachorro reagir de forma inadequada, mesmo que seja uma vez, você terá o que precisa. Os olhos de Hargreaves escureceram. Ele tomou o uísque de um só gole. Então vamos esperar. Eles vão me entregar a corda para se enforcarem. De volta à casa dos Hale, a noite se aprofundava. Liam estava deitado enrolado na cama, Atlas esticado no chão ao lado dele, com a cabeça erguida, as orelhas atentas a cada rangido da casa. Emily observava da porta, com os braços cruzados. Pela primeira vez desde o funeral de Mark, ela sentiu algo frágil florescer em seu peito. Esperança. Mas lá embaixo, Shaw e Maya estavam sentadas à mesa, falando baixinho. Você viu a cara do Hargreaves, disse Maya. Ele não vai deixar isso acabar aqui. Shaw assentiu com severidade. E Crane, ela vai usar a lei até que ela se curve à sua vontade. Eles não vão atacar com força, ainda não. Vão esperar que a dúvida se espalhe. Maya cerrou as mãos em torno da xícara de chá. Então vamos garantir que a dúvida nunca tenha chance. Treinaremos Liam, treinaremos Atlas novamente. Reconstruiremos o vínculo entre eles em público. Quanto mais pessoas virem, mais difícil será quebrá-lo. O olhar de Shaw se voltou para a escada, onde Liam dormia profundamente pela primeira vez em semanas. É muito peso para os ombros de um menino, murmurou ele. Maya encontrou seus olhos. Ele já está carregando isso. Tudo o que podemos fazer é garantir que ele não carregue sozinho. Atlas se mexeu no andar de cima, um ruído baixo subindo em seu peito. Suas orelhas se voltaram para a janela. Lá fora, a rua estava silenciosa, mas o corpo do cão permaneceu tenso, seus olhos nunca saindo do escuro além do vidro. A tempestade ainda não havia chegado, mas Atlas podia sentir o cheiro. E quando chegasse, ele estaria pronto. Por enquanto, a casa dormia. Mas a guerra, de uma forma ou de outra, já estava voltando para a porta deles. A manhã seguinte amanheceu pálida e frágil, com aquele tipo de luz que torna todos os sons mais nítidos. Liam já estava acordado, agachado no chão com Atlas. O cão sentava-se pacientemente enquanto o menino puxava suas orelhas e sussurrava segredos que só os dois podiam compartilhar. Atlas ouvia, com a cabeça inclinada e o rabo batendo no chão em um ritmo constante. Emily permaneceu na porta, com as mãos envoltas no avental. Observando-os, ela viu algo que suavizou a dor em seu peito. Seu filho sorrindo sem forçar. Durante meses, a dor o havia esvaziado, deixando-o inquieto e quieto. Agora, ao lado do pastor, ele parecia vivo novamente. Mas a esperança carregava seu próprio peso. Ela pensou na ordem do prefeito, nos olhares na sala de leilões, nos sussurros que já se espalhavam no mercado. E se o cachorro atacar? E se o menino não conseguir controlá-lo? Ela esfregou os braços como se os murmúrios fossem frios contra sua pele. Shaw e Maya chegaram logo após o café da manhã. Shaw apoiava-se pesadamente na bengala, os olhos examinando a rua antes mesmo de entrar. Maya carregava uma bolsa e a colocou sobre a mesa com um baque firme. Se eles vierem atrás dele novamente, precisamos de provas, não de sentimentos, nem de discursos. Provas. Ela abriu a bolsa e revelou uma pilha de pastas, fotografias e manuais de treinamento. Vamos reconstruir o histórico dele, documentar todas as interações com Liam. Demonstrar que Atlas não é apenas seguro, mas essencial. Ninguém pode distorcer um arquivo da mesma forma que distorce palavras em um tribunal. Shaw assentiu, sentando-se em uma cadeira. Testemunhas públicas também. Quanto mais a cidade vir o vínculo, mais difícil será quebrá-lo. Hargreaves não ousará agir se todos os olhos estiverem voltados para ele. Emily cerrou os dentes. Você acha que eles ainda vão tentar? Shaw encontrou o olhar dela sem vacilar. Eles já estão tentando. Vão esperar pelo primeiro tropeço, pelo primeiro erro. É aí que vão atacar. Atlas levantou-se do chão como se tivesse entendido, aproximando-se de Liam. O menino envolveu o pescoço do cão com os braços, enterrando o rosto no pelo. Ele não cometerá erros, sussurrou Liam ferozmente. Não o Atlas, não comigo. Maya se agachou para ficar na altura dos olhos dele.
Então vamos mostrar a eles. O treinamento começou naquela mesma tarde, na praça da cidade. Vizinhos curiosos se reuniram, cochichando e apontando. Atlas se movia com precisão sob os comandos de Maia. Senta, fica, junto. Mas quando Liam os repetia com sua voz fina e nervosa, algo notável acontecia. O cão obedeceu instantaneamente, mais rápido do que com qualquer outra pessoa. Cada comando era executado na hora, como se Atlas estivesse esperando a voz do menino o tempo todo. Suspiros percorreram a multidão. As mães puxaram seus filhos para mais perto, mas não por medo, por admiração. Um velho soldado enxugou os olhos, murmurando, igual ao pai. Shaw levantou a voz. Viram? Não é um vira-lata, não é um perigo. Isso é parceria, lealdade escrita na carne e nos ossos. A multidão aplaudiu. Alguns até gritaram. O rosto de Liam se iluminou de orgulho. Seu peito se ergueu. Sua dor momentaneamente amenizada pelo sentimento de pertencimento. Atlas abanou o rabo, pressionando o corpo contra a perna do menino como um voto. Mas, no canto mais distante da praça, Hargreaves estava de braços cruzados observando. Seus lábios se curvaram em um sorriso fino. Quando os aplausos aumentaram, ele se virou bruscamente e desapareceu no beco. Naquela noite, a casa dos Hale parecia mais segura e mais frágil. Liam adormeceu com Atlas enrolado ao seu lado, a respiração do cão lenta e regular. Emily sentou-se perto da janela, olhando para a escuridão, as mãos torcendo o tecido do avental. As palavras de Shaw ecoavam em sua cabeça. Eles vão esperar pelo primeiro erro. Seu coração se apertou com um medo que ela não conseguia expressar, que Liam era apenas um menino, que o mundo não perdoava meninos que tropeçavam, que a lealdade poderia não protegê-los de uma lei afiada como uma arma. No andar de baixo, Shaw e Maia conversavam baixinho enquanto tomavam chá. Ele está planejando algo, disse Maia. Eu vi em seu rosto. Ele não vai deixar isso acabar. A resposta de Shaw foi seca. Então nos preparamos. E rezamos para que o menino seja tão forte quanto o cão que o segue. No andar de cima, Atlas se mexeu de repente, com as orelhas em pé. Ele levantou a cabeça, com o nariz tremendo em direção à janela. Ele rosnou baixinho, quase sem fazer barulho, mas o suficiente para fazer Liam se mexer. Lá fora, além das sebes, uma sombra se moveu. A tempestade não estava mais esperando. Já estava à porta. O rosnado de Atlas se intensificou, vibrando pelo piso de madeira. Liam sentou-se na cama, esfregando os olhos. "O que foi, garoto?" sussurrou ele. O olhar do pastor não saiu da janela. Seus músculos ficaram tensos, as orelhas em pé. Emily correu para o quarto, com o rosto pálido e o avental ainda amarrado na cintura. "Eu o ouvi", disse ela, sem fôlego. "O que há de errado?" Antes que Liam pudesse responder, Shaw apareceu na porta com sua bengala. Maia logo atrás dele, já tirando uma pequena lanterna da bolsa. "Mantenham as luzes apagadas", ordenou Shaw. Sua voz tinha o tom de comando que fazia até mesmo o medo hesitar. Eles se moveram silenciosamente, sombras entre sombras. Maia abriu um pouco a cortina. O feixe de luz da lanterna cortou as sebes. Por um instante, apenas um instante, uma figura congelou no clarão. Um homem, agachado, os olhos captando a luz antes de se abaixar e sair correndo. Alguém estava observando, sussurrou Maia. Atlas se lançou em direção à janela, latindo agora de forma aguda e furiosa. Seus dentes brilharam quando tentou empurrar Liam, que se agarrava ao seu colarinho com os dois braços. O rosto de Shaw se contraiu. Não é um ladrão, é um batedor, testando a casa, o menino, o cachorro. Hargreaves está agindo mais rápido do que eu pensava. As mãos de Emily tremiam enquanto ela puxava Liam para perto. O que eles querem? Eles já não levaram o suficiente? Os olhos de Shaw estavam sombrios. Controle. Eles perderam prestígio uma vez. Não vão arriscar que isso aconteça novamente. Para eles, Atlas não é lealdade. Ele é uma vantagem, uma arma que eles não conseguiram manter. Maia verificou as fechaduras das portas e janelas, seus movimentos rápidos e precisos. Eles vão voltar.
não para observar, mas para levar. A casa parecia menor a cada batida do coração. As paredes, que antes eram um abrigo, agora pareciam finas como papel. Atlas andava de um lado para o outro, com o rabo rígido, latindo em direção à porta, em rajadas que faziam os ossos de Liam tremerem. Shaw se apoiou pesadamente na bengala, com a voz baixa. Não podemos esperar que eles ataquem. Temos que agir primeiro, mas com cuidado. Ele olhou para Emily. Você confia em nós? Os olhos dela se encheram, divididos entre o medo e a fúria. Não confio em nada além deste cão e do meu filho. Se você puder protegê-los, eu seguirei você para qualquer lugar. Maya colocou um mapa sobre a mesa, com dobras marcadas por anos de uso. Há um antigo campo de treinamento fora da cidade. As cercas ainda estão de pé, a torre de observação intacta. Abandonado há anos, mas defensável. Se os levarmos para lá, podemos treinar abertamente, ficar de vigia e mostrar a quem duvida que Atlas pertence a Liam. Shaw assentiu lentamente. Isso nos dará tempo, e tempo é tudo o que precisamos para transformar o vínculo de um menino em uma prova que nenhum papel pode negar. Emily pressionou a mão contra a boca, olhando para Liam. Ele é apenas uma criança. O olhar de Shaw suavizou-se. Sim, mas o pai dele também era. E Mark Hale tornou-se um homem cujas últimas palavras ainda nos emocionam. Atlas parou de andar e sentou-se ao lado de Liam, pressionando-se contra ele até que a mão pequena do menino repousasse automaticamente sobre sua cabeça. Os olhos do pastor brilhavam na luz fraca, inflexíveis, como se compreendessem cada palavra dita. O plano estava traçado. Ao amanhecer, eles partiriam. Naquela noite, ninguém dormiu. Emily sentou-se ereta em uma cadeira, Liam enrolado em seu colo, Atlas deitado sobre os pés dos dois como uma barricada viva. Maya observava as janelas com a lanterna apagada, os ouvidos atentos ao menor ruído. Shaw ficou perto da porta, com a bengala sobre os joelhos como uma arma. As horas se arrastaram. Então, passos. Lá fora, cascalho rangia. Uma sombra passou pela janela, depois outra. Sussurros baixos e agudos flutuavam na escuridão. Atlas se levantou de um salto, rosnando. Os pelos de seu pescoço se eriçaram, seu corpo se enrolando como uma mola. Liam engasgou, agarrando-o. Os olhos de Emily se arregalaram. Eles voltaram. Shaw levantou a mão, silenciando-os. Ele ouviu, com seus instintos de soldado novamente ativos. Os sussurros se aproximaram, circulando a casa. Então, uma voz baixa, mas clara. Sabemos que vocês estão aí. Entreguem o cachorro e ninguém se machucará. As palavras rastejaram pelas paredes, venenosas em sua calma. A mão de Emily encontrou o ombro de Liam. Seu coração batia tão forte que ele achou que poderiam ouvir do lado de fora. Atlas rosnou mais alto, seu corpo pressionado contra a porta como se desafiasse-a a quebrar. Maya sussurrou. Eles estão testando novamente. Ainda não estão atacando. Shaw assentiu com severidade. Então, deixe-os testar. E deixe-os aprender. Ele se inclinou para a frente, sua voz afiada o suficiente para cortar. Vocês terão que passar por cima de todos nós para tocar neste cachorro. Silêncio. Então passos se afastando, engolidos pela noite. Atlas permaneceu firme na porta por um longo tempo, seu rosnado se transformando em respirações pesadas. Shaw exalou. Eles vão voltar. Da próxima vez, não vão bater. Emily apertou Liam com mais força, sussurrando em seus cabelos. Eles podem vir com fogo, com a lei, com mentiras, mas nunca vão levá-lo, não enquanto estivermos vivos. Atlas se aproximou ainda mais dos dois, um juramento vivo, e em seu olhar firme brilhava a certeza de uma tempestade que se aproximava. A noite terminou, mas a paz não voltou. A verdadeira batalha estava apenas começando. O amanhecer despontou sobre os telhados, pintando a cidade com finas listras douradas. Mas dentro da casa dos Hale não havia nenhum sinal da paz matinal. Todas as sombras pareciam ter olhos, cada rangido do chão era um aviso.
Emily movia-se rapidamente pelos quartos, arrumando o pouco que podiam levar. Cobertores, comida, uma foto de Mark em uniforme enfiada no avental. Liam seguia atrás dela, segurando a coleira que Shaw lhe dera. Atlas ficou por perto, nunca deixando o menino se afastar mais do que um braço de distância. Shaw ficou parado perto da janela, com a bengala na mão, observando a rua. Seu maxilar estava cerrado, seus olhos pesados. Se sairmos agora, podemos chegar ao campo de treinamento antes do meio-dia. Há menos chance de encontrá-los em campo aberto. Maya verificou sua bolsa, enfiando nela alguns arquivos, um pequeno kit médico e o mapa dobrado. Precisamos de testemunhas. Os moradores precisam nos ver saindo com ele abertamente, não em segredo. Se desaparecermos, rumores vão preencher o silêncio e Hargreaves vai distorcê-los. Emily congelou, com as mãos ainda em um monte de roupas. Você quer que as pessoas vejam? Que vejam eu tirando meu filho de casa, caçado como fugitivo? O tom de Maya suavizou. Não fugitivos, protetores. Se a multidão acreditar no vínculo, será mais difícil para eles quebrá-lo mais tarde. Atlas choramingou baixinho, sentindo a tensão crescente. Liam se ajoelhou, envolvendo o pescoço do pastor com os braços. Ele vai me manter seguro, sussurrou ferozmente. Ele prometeu. Emily também se ajoelhou, com as mãos trêmulas nos ombros de Liam. Ela queria protegê-lo, escondê-lo da crueldade do mundo. Mas quando olhou nos olhos dele, tão parecidos com os de Mark, viu algo mais forte que o medo. Viu determinação. Lentamente, ela assentiu. Então vamos, juntos. No meio da manhã, a pequena procissão entrou na praça. A cidade já estava acordada, barracas se abrindo, crianças correndo entre carroças. As conversas cessaram quando Atlas apareceu ao lado de Liam. Emily logo atrás, Shaw e Maya flanqueando-os. Sussurros se espalharam pela multidão. É ele, o menino Hale. E o pastor, o do leilão. Dizem que foi o próprio prefeito que o libertou. Dizem que problemas estão por vir. Atlas caminhava ereto, com a cabeça erguida e as orelhas em pé. Ele não se intimidou com os olhares. Em vez disso, ficou perto de Liam, seu corpo uma constante garantia de segurança. Liam segurava a coleira com força, seus passos pequenos, mas firmes. A voz de Shaw soou baixa, mas firme. Deixe-os ver. E eles viram. As pessoas se afastaram, não com medo, mas com algo mais próximo da reverência. Alguns abaixaram a cabeça. Uma senhora idosa colocou uma flor na mão livre de Liam, sussurrando, para o seu pai. O menino engoliu em seco ao colocá-la no bolso, e Atlas cheirou-a uma vez antes de abanar o rabo suavemente. Mas nem todos os rostos eram gentis. De um beco, 2 homens observavam, com olhos perspicazes e braços cruzados. Um deles murmurou, Hargreaves não vai deixar isso passar. O outro sorriu com sarcasmo. Então deixe o menino se agarrar bem. Ele perderá mais do que um cachorro quando isso acabar. O grupo chegou à periferia da cidade sem incidentes, mas a inquietação permaneceu. Cada passo na estrada aberta parecia uma caminhada por um campo de batalha onde o inimigo era invisível. Emily carregava o pacote de suprimentos, seus olhos constantemente voltados para as sebes. O andar manco de Shaw os atrasava, mas sua bengala batia no chão com um ritmo metálico. Maya caminhava na retaguarda, com a mão pairando perto da pequena faca escondida no cinto. A voz de Liam quebrou o silêncio. Atlas, para! O cão obedeceu instantaneamente, movendo-se em perfeita sincronia com o ritmo do menino. O orgulho brilhou no sorriso de Liam. Viu? Ele me obedece. Shaw permitiu-se um pequeno aceno de cabeça. Ele não apenas obedece, ele segue. O caminho estreitou-se quando entraram no matagal que levava ao antigo campo de treino. Os pássaros assustaram-se nas árvores acima, e o barulho das botas na gravilha soava demasiado alto. Atlas parou de repente, com as orelhas em movimento e o nariz a tremer. O seu rosnado ressoou baixo. Shaw levantou a mão. Esperem! O grupo congelou. Por trás de uma crista houve movimento. Figuras, pelo menos 4,
com os contornos recortados contra o céu pálido. Sombras se destacaram das rochas, espalhando-se lentamente, deliberadamente. Maya sussurrou. Eles estavam esperando. Emily agarrou Liam, puxando-o para trás, mas Atlas deu um passo à frente, mostrando os dentes, seu grunhido agora estrondoso. Liam apertou a coleira, sua voz trêmula, mas firme. Atlas, fique! O cão congelou, seu corpo vibrando de tensão, mas ele obedeceu. Seus olhos nunca deixaram as figuras acima. Um homem deu um passo à frente, de ombros largos, uniforme meio abotoado, arrogância em cada passo. Sua voz era forte. Indo para algum lugar, Hale? Hargreaves. Shaw apertou a bengala com mais força, sua voz monótona. O prefeito deu a ordem. Você não tem por onde se defender. Hargreaves sorriu com desdém. Ordens desaparecem. Influência não. Esse cão pertence ao Estado. Entregue-o e talvez eu deixe o menino ir embora. Emily prendeu a respiração, a fúria contorcendo seu rosto. Você terá que passar por cima de mim primeiro. Os olhos de Hargreaves brilharam. Que assim seja. Ele levantou a mão. Os homens se espalharam, formando um círculo. Atlas se lançou contra a coleira, seu latido ressoando como um tiro de advertência. Liam segurou-o com firmeza, a voz trêmula, mas forte. Atlas, guarda! O pastor baixou o corpo, mostrando os dentes, todos os músculos tensos. O próprio ar parecia prender a respiração. A emboscada havia começado, e desta vez não haveria retirada. O ar estalava com a tensão, cada respiração presa entre o silêncio e a violência. Atlas agachou-se, seu corpo tenso como uma corda de arco pronta para estalar. Liam segurou a coleira com as duas mãos. Os nós dos dedos brancos, a ordem guarda ainda tremendo em seus lábios. Hargreaves deu um passo à frente, suas botas rangendo no cascalho, um sorriso sarcástico estampado no rosto. Uma chance, garoto, disse ele friamente. Solte o cachorro. Afaste-se, e talvez você consiga manter sua mãe em segurança. Emily puxou Liam para trás, sua voz feroz apesar do tremor. Você só vai levá-lo por cima do meu cadáver. Atlas latiu, alto e estrondoso, o som ecoando nas rochas. Os homens que circulavam hesitaram. Alguns carregavam cacetetes, outros facas, e um carregava um rifle, mas nenhum deles podia ignorar o peso do rosnado do pastor. Shaw fincou a bengala no chão, sua postura inflexível. Mark Hale sangrou por este país. Aquele cão sangrou com ele. Vocês desonram ambos ao ficarem aqui. O sorriso de Hargreaves vacilou por uma fração de segundo. Depois, endureceu. Ele fez um gesto brusco. Peguem-nos. Os homens avançaram. Atlas se lançou para a frente, a coleira esticando-se nas mãos de Liam. O menino cambaleou, mas se manteve firme, a voz trêmula, mas firme. Atlas, para a frente! O pastor explodiu em movimento. Seu corpo se tornou uma parede de pelos e músculos, forçando o primeiro agressor a recuar antes mesmo que seus dentes tocassem a pele. O homem brandiu o cacetete, mas Atlas se contorceu, mordendo o cabo de madeira e arrancando-o com uma precisão assustadora. Ele o jogou aos pés de Liam como uma oferenda antes de se virar, com os olhos em chamas. O segundo homem avançou com uma faca. Emily gritou, mas Atlas foi mais rápido. Ele se lançou para o lado, batendo nas pernas do atacante. A faca bateu contra a pedra quando o homem caiu, sem fôlego. Aplausos e suspiros irromperam de um grupo de aldeões que o seguia à distância. Atraídos por rumores, eles tinham vindo para ver. Agora, testemunhavam o vínculo em ação. A voz trêmula de um menino guiando a fúria de um cão de guerra para a defesa, não para a carnificina. Fiquem juntos, gritou Hargreaves, com o rosto vermelho de raiva. É só um cão. Mas Atlas era mais do que um cão. Ele girou com a precisão de um soldado, cada movimento ecoando o treinamento que Mark Hale lhe incutira. As pequenas ordens de Liam, hesitantes, às vezes sussurradas, eram obedecidas instantaneamente. Fica, guarda à esquerda, para trás. E todas as vezes, Atlas respondia, não com hesitação, mas com devoção. O atirador levantou sua arma. A voz de Shaw ressoou,
rouca de fúria. Não ouse! Ele balançou sua bengala com força surpreendente, quebrando-a contra o ombro do homem. O tiro saiu descontrolado, ricocheteando na pedra. A multidão explodiu, vozes se levantando. Deixe o menino! Nós vemos a verdade! Guardião! O canto cresceu, ecoando pela mata como uma maré virando. Os homens de Hargreaves vacilaram. A dúvida se insinuou, seus olhos oscilando entre o pastor rosnando, o menino destemido e a multidão crescente. Emily deu um passo à frente, com fogo nos olhos. Ela apontou para Hargreaves, sua voz cortando o ar. Olhem para ele. Ele se esconde atrás de mentiras e leis, mas este cão, este guardião, luta por uma criança. De que lado vocês estão? Os aldeões gritaram mais alto, seu canto agora estrondoso. Guardião! Guardião! O rosto de Hargreaves se contorceu, seu poder desmoronando no rugido. Ele se virou desesperadamente para o atirador. Acabe com isso. Agora! Mas o homem abaixou a arma, balançando a cabeça. Não contra isso, murmurou ele, acenando para Liam e Atlas, unidos como uma alma dividida em dois corpos. Hargreaves estava sozinho. A raiva queimava em seus olhos enquanto ele sacava uma pistola do cinto, apontando diretamente para Atlas. Liam gritou, não! Ele se jogou na frente do pastor, de braços abertos, a carta apertada na mão. A voz do menino tremia, mas soava como um trovão. Se você atirar, você mata o último desejo do meu pai. Você mata a única promessa que ele me fez. Faça isso. Então, mas todos aqui verão quem você realmente é. Atlas não se moveu. Ele pressionou o corpo contra as costas de Liam, rosnando firmemente, pronto para morrer com ele se fosse necessário. A pistola tremia na mão de Hargreaves. O canto da multidão aumentou, agora ensurdecedor. Guardião! Guardião! Seu braço caiu. A arma escorregou de sua mão, batendo contra a pedra. Seu rosto se contorceu em derrota quando os aldeões avançaram, arrancando-o dali, seus palavrões abafados pelos gritos. Atlas ficou em pé, com o peito arfando, os olhos fixos em Liam. O menino se virou, envolvendo o pescoço do cão com os braços, soluçando em seu pelo. Atlas lambeu sua bochecha uma vez, um único gesto de conforto em meio ao caos. A voz de Shaw rompeu o rugido, rouca, mas feroz. Lembrem-se deste dia. Nenhuma lei, nenhum contrato, nenhum homem poderá quebrá-los. Este laço é inquebrável. Os aldeões aplaudiram mais alto, suas vozes ecoando muito além da colina. Todos haviam testemunhado a verdade. No entanto, mesmo com o alívio tomando conta deles, os olhos de Maya escureceram. Ela se inclinou para Shaw, sussurrando, eles venceram hoje. Mas homens como Hargreaves, eles não desaparecem, eles recuam. Atlas se moveu, aproximando-se de Liam, seus olhos examinando o horizonte. Ele também sabia disso. A batalha havia terminado, mas a guerra pela lealdade e pela sobrevivência estava longe de terminar. Os aldeões escoltaram Hargreaves pela colina, suas vozes se elevando em raiva, alguns jogando pedras em seus pés enquanto ele tropeçava. Ele os amaldiçoou, mas o som não tinha mais peso agora. Seus homens, antes tão seguros de si, se afastaram um por um, incapazes de enfrentar a fúria de uma cidade unida. Ainda assim, o aviso de Maya ecoava na mente de Shaw. Homens como Hargreaves não se quebravam, eles apodreciam. De volta à crista, Liam se agarrou a Atlas. Suas pequenas mãos estavam enterradas na pele do pastor, suas bochechas marcadas por lágrimas. Emily ajoelhou-se ao lado deles, envolvendo os dois com os braços. Você foi corajoso, sussurrou ela para o filho, embora sua voz tremesse. Mais corajoso do que eu jamais quis que você fosse. Atlas pressionou a cabeça contra o peito de Liam, com a cauda varrendo a terra. Apesar de todo o caos, os batimentos cardíacos do menino pareciam acalmá-lo mais do que qualquer ordem. Os aldeões se aproximaram. Alguns murmuravam orações, outros batiam no ombro de Liam, com os olhos marejados. Um velho levantou a voz acima do barulho. Todos nós vimos. O menino e o cachorro, um só fôlego, uma só alma.
Que ninguém jamais duvide disso. Aplausos irromperam, e o canto cresceu mais uma vez. Guardião, guardião. Shaw ergueu a bengala, pedindo silêncio. Testemunhas são importantes, disse ele, com voz rouca, mas firme. Hoje, todos vocês viram. Amanhã, eles vão distorcer a história. Mas quando as mentiras surgirem, vocês vão falar. Vocês vão lembrá-los deste vínculo. Cabeças acenaram, punhos se ergueram. Pela primeira vez, Shaw sentiu algo parecido com esperança surgir em seu peito. O grupo voltou lentamente para a cidade, Atlas nunca saindo do lado de Liam. Enquanto caminhavam, Emily percebeu como as pessoas se afastavam para deixá-los passar, não por medo, mas por respeito. Um padeiro entregou a Liam um pão quente. Uma costureira colocou retalhos de tecido em sua mão para a cama de Atlas. Pequenos presentes, pequenos gestos, mas cada um deles um fio que unia o menino e o cachorro ainda mais ao coração da cidade. No entanto, as sombras permaneciam. Naquela noite, depois que os aldeões se dispersaram, Shaw sentou-se com Maya perto da lareira na casa dos Hale. Isso não vai acabar aqui, murmurou ele, olhando para as chamas. Nós forçamos Hargreaves a recuar, mas um homem despojado de seu orgulho é mais perigoso do que um com todo o seu poder intacto. Maya suspirou, esfregando as têmporas. E Crane? Ela está muito quieta. Ela não vai aceitar a decisão do prefeito para sempre. Ela vai encontrar outra maneira. No andar de cima, Liam se mexeu durante o sono. Atlas estava deitado aos pés da cama, com a cabeça erguida e as orelhas se movendo a cada som. Emily os observava da porta, com o coração dividido entre gratidão e medo. Ela sabia que o cão trouxera seu filho de volta à vida, mas também sabia que cada dia que Atlas ficava com eles era um alvo nas costas. A manhã seguinte, confirmou seus temores. Um mensageiro chegou ofegante, com um documento dobrado na mão. Emily abriu-o na mesa, com Shaw e Maya observando. Seu rosto empalideceu, enquanto seus olhos percorriam a página. Eles emitiram uma intimação, sussurrou ela. Shaw pegou o papel com o maxilar cerrado. O selo do prefeito, mas o texto está errado. Ordena que Atlas seja apresentado para avaliação de adequação na guarnição. Uma desculpa conveniente para prendê-lo novamente. Maya praguejou baixinho. É Crane. Ela está usando o sistema. Desta vez, sem força bruta. Apenas tinta e assinaturas. As mãos de Emily tremiam. O que fazemos? Se ignorarmos, vão nos chamar de criminosos. Se formos... Sua voz falhou. Que eles vão levá-lo. Atlas cutucou a mão dela, como se sentisse seu desespero. Liam correu para a frente, agarrando o pescoço do cachorro. Eles não podem. Ele é meu. Papai disse. Ele prometeu. Sua voz falhou, cheia de lágrimas. Shaw fechou os olhos por um longo momento. Quando os abriu, eles brilhavam com determinação. Nós vamos, mas não sozinhos. Levamos as pessoas conosco. Todas as testemunhas, todas as vozes. Se eles querem um julgamento, nós lhes daremos um em público, onde as mentiras não podem se esconder. À noite, a notícia se espalhou. A praça se encheu de aldeões, com rostos sombrios, mas determinados. Alguns carregavam lanternas, outros bandeiras pintadas às pressas com a palavra guardião. O ar vibrava com uma mistura de medo e desafio. Emily segurou a mão de Liam, enquanto caminhavam em direção à multidão, com Atlas pressionado contra suas pernas. Shaw e Maya os flanqueavam, seus olhos examinando o mar agitado de vizinhos. Os portões da guarnição se erguiam à frente, de ferro e pedra, com bandeiras tremulando ao vento. Soldados se alinhavam nas muralhas, com expressões indecifráveis. E acima deles, na varanda, estava Crane, seu sorriso afiado como vidro. Vocês atenderam à convocação, ela gritou, sua voz suave. Ótimo. Vamos ver se a lealdade se mantém quando testada pela lei. Os aldeões rugiram em resposta, seu canto aumentando novamente, sacudindo a praça. Guardião! Guardião! Atlas latia uma vez, alto e firme, sua voz ecoando sobre a multidão como uma promessa. Shaw se apoiou na bengala, suas palavras baixas, mas resolutas.
A batalha na cordilheira foi pela sobrevivência. Ele olhou para Liam, para Atlas, para os rostos da multidão. Esta é pela verdade. E quando os portões se abriram rangendo, o menino e seu cão deram um passo à frente em uma luta que decidiria não apenas o destino deles, mas o que a lealdade significava para todos que assistiam. Os portões se abriram rangendo, o ferro rangendo contra a pedra. A multidão avançou instintivamente, mas Shaw ergueu a bengala, mantendo-os firmes. Sem tumulto, ele rosnou. Eles querem o caos para poderem nos chamar de perigosos. Nós caminhamos com ordem, com dignidade. Emily apertou a mão de Liam com mais força. Atlas pressionou-se contra a perna do menino, cada passo medido, os olhos fixos nos soldados que se alinhavam no pátio. Seus rifles brilhavam ao sol da manhã, mas nenhum se atreveu a levantá-los. O canto de guardião ainda ecoava em seus ouvidos. Crane desceu da varanda, seus saltos batendo na pedra como martelos. Atrás dela, Hargreaves caminhava rígido, com o braço enfaixado, seu orgulho costurado, mas ainda sangrando raiva. O sorriso de Crane era frio. "Bem-vindos", disse ela suavemente. "Hoje resolveremos este assunto com clareza e lei." Shaw cerrou os dentes. A lei não é clareza quando distorcida como uma corda. Crane o ignorou. Ela apontou para uma plataforma no centro do pátio, erguida às pressas. O cão será testado. Adequação, obediência, avaliação de ameaças. Se ele passar, talvez possa ficar com o menino. Se ele falhar... Seus olhos se voltaram para Liam, seu sorriso tênue. Então ele será reclamado. Maya deu um passo à frente. "Você quer dizer manipulado. Você escolheu testes projetados para quebrar qualquer vínculo." O olhar de Crane endureceu. "Fale novamente, capitão, e eu mandarei removê-lo." "Isso não é sentimentalismo, é procedimento." A multidão do lado de fora dos portões gritava furiosa, seus gritos crescendo novamente. Os soldados se moviam inquietos. Mesmo ali, Crane não conseguia silenciar o que o povo já tinha visto. O primeiro teste foi anunciado. Obediência sob distração. Atlas foi levado para a plataforma. O coração de Liam batia forte enquanto ele seguia, a coleira em sua mão trêmula. O menino sussurrou. "Fique comigo", sua voz quase quebrando. O pastor olhou para cima, balançando o rabo uma vez, firme. Tambores começaram a soar, altos e agudos. Soldados bateram seus rifles no chão. Um homem jogou uma corrente perto dos pés de Atlas, o barulho ecoando. Outro estalou um chicote no ar. O barulho trovejava por toda parte. "Dê a ordem", ordenou Crane. Liam engoliu em seco. "Atlas, senta!" O pastor abaixou os quadris instantaneamente, ignorando o barulho, com os olhos fixos apenas no menino. Sussurros se espalharam pela multidão, alguns ofegantes, outros murmurando em admiração. "Atlas, deita", disse Liam, com a voz ganhando força. O cão se deitou, com as patas esticadas e o rabo calmo. Os tambores pararam. Um silêncio pesado tomou conta do lugar. O sorriso de Crane se estreitou. "Segundo teste", ela disse bruscamente. "Controle da agressividade." Um soldado subiu na plataforma, com um braço protegido por uma almofada bem presa. Ele ergueu um bastão e o balançou. Não em direção a Atlas, mas a Liam. Suspiros rasgaram a multidão. Emily gritou. Liam congelou, tomado pelo terror, mas Atlas se moveu como um raio. Ele avançou, interceptando o golpe com os dentes cravados no braço acolchoado. O soldado tropeçou, perdendo o equilíbrio. Atlas rosnou, tremendo, mas ao grito de Liam, "Atlas, solta!" Ele parou instantaneamente, soltando o braço e recuando, com o corpo tenso, mas controlado. A praça explodiu em aplausos. "Guardião! Guardião!" Crane cerrou os dentes. Ela gesticulou bruscamente. "Teste final. Lealdade." 2 soldados se aproximaram com cordas. Um puxou Liam para trás, tirando-o do equilíbrio. O outro tentou arrastar Atlas para o lado oposto. Por um momento, o caos se instalou. Liam gritando, Atlas se esforçando, a multidão gritando. Então o pastor fez sua escolha.
Com uma força que arrancou a corda das mãos do soldado, Atlas se lançou, não em direção à liberdade, mas em direção a Liam. Ele pressionou o corpo contra o menino, protegendo-o com um grunhido que vibrava como um trovão. Os aldeões gritaram tão alto que os portões tremeram. Guardião! Guardião! O rosto de Crane estava impassível, mas seus olhos ardiam de fúria. Ela levantou a mão para falar, e a voz do prefeito Grayson ressoou da varanda acima. Chega! Ele deu um passo à frente, sua presença cortando o ar. Nós o testamos o menino. Que mais provas você quer? Ele obedece, ele protege, ele controla. Ele não é um perigo, ele é um guardião. Os soldados ficaram mais eretos, sem disposição para desafiar o prefeito. A multidão do lado de fora dos portões rugiu em concordância. Crane tentou protestar, com voz aguda. Isso abre um precedente. Grayson a interrompeu com um olhar severo. Então que abra. Se o precedente honra os caídos, que assim seja. Ele se virou para o leiloeiro que havia sido arrastado para o pátio. Registre. Atlas pertence a Liam Hale, permanentemente. O martelo bateu mais uma vez. Assim foi ordenado. A multidão explodiu, com gritos rolando como ondas. Liam caiu de joelhos, envolvendo Atlas pelo pescoço. O pastor se aproximou, com a cauda varrendo a pedra, lambendo o rosto do menino. Emily caiu ao lado deles, com lágrimas escorrendo. Shaw exalou profundamente, segurando a bengala para se equilibrar. Os ombros de Maya caíram em alívio, mas, na sombra da parede do pátio, os olhos de Hargreaves brilhavam com veneno. Ele sussurrou para Crane, com voz baixa e venenosa. Eles venceram hoje, mas a guerra é mais longa do que uma única batalha. Atlas, como se tivesse ouvido, levantou a cabeça. Seu olhar fixou-se nas sombras onde eles estavam. Seu grunhido rolou firme e profundo. A luta não havia terminado. Mas por enquanto, neste momento, o menino e o cão haviam vencido. E a história do guardião se espalhou, imparável, além dos portões. A praça do lado de fora do quartel explodiu em comemoração. Lanternas balançavam nas mãos dos aldeões. Gritos de guardião ecoavam como trovões pelas muralhas e o som de tambores batia em algum lugar da multidão. Liam se agarrou a Atlas, com as bochechas molhadas de lágrimas, mas com um sorriso inabalável. Pela primeira vez desde a morte de seu pai, ele parecia destemido. Emily se ajoelhou ao lado dele, com as mãos trêmulas enquanto acariciava o menino e o cão. Você está seguro, ela sussurrou, embora as palavras fossem tanto para si mesma quanto para Liam. Vocês dois estão seguros. Mas Shaw não comemorou. Ele ficou na beira da plataforma, com a bengala firmemente plantada no chão, os olhos examinando a multidão. Seus instintos de soldado sussurravam uma verdade que os gritos não podiam abafar. A segurança era frágil. Vitórias convidam à vingança, ele murmurou para Maya, que permanecia perto dele. Ela assentiu com severidade. Crane e Hargreaves não acabaram. Eles perderam o apoio do público, mas agora vão trabalhar em silêncio. O silêncio corta mais fundo. Dentro da guarnição, Crane se escondeu na sombra de um escritório com Hargreaves ao seu lado. Seu sorriso havia desaparecido, seu rosto era uma máscara de vidro. O prefeito pode ter conquistado a multidão, disse ela friamente. Mas a lei não é escrita em aplausos. A lei é escrita com tinta. Nós encontraremos a tinta. Hargreaves cerrou o punho em torno da bandagem no braço. Quero que ele seja destruído, rosnou. O cão, o menino, tudo. Eles me fizeram ajoelhar-me diante daquela multidão. Crane lançou-lhe um olhar severo. Então seja paciente. O desespero fará o trabalho por nós. Um deslize, um erro, e o milagre deles se transformará em uma besta aos olhos do público. De volta à vila, a casa dos Hale se tornou uma espécie de santuário. Os vizinhos deixavam comida na porta, velas queimavam nas janelas e as crianças se reuniam na rua apenas para observar Atlas através da cerca. Liam treinava com ele todos os dias no quintal, com Maya supervisionando com paciência e precisão. Fica, senta, protege, solta. Cada comando era obedecido com perfeição. A voz do menino ficou mais forte, mais firme.
até que ele não parecia mais uma criança dando ordens, mas um parceiro falando com um igual. O coração de Emily se encheu de orgulho, mas o medo ainda permeava suas noites. Ela acordava frequentemente com o som de Atlas rosnando baixinho para sombras invisíveis, seu corpo pressionado contra a cama de Liam, como se o protegesse dos sonhos. Às vezes, ela se sentava na porta, sussurrando: "Por favor, deixe-o ser nosso. Já não perdemos o suficiente." Certa noite, enquanto o sol se punha vermelho sobre os telhados, um mensageiro chegou. Desta vez, não com uma intimação, mas com um convite. Uma parada estava sendo organizada para homenagear os heróis de guerra, mortos e vivos. O próprio prefeito insistiu que Liam e Atlas caminhassem na frente. A cidade se alegrou. "Prova", disse Shaw. "Prova pública. Se eles forem homenageados pelo prefeito, ninguém poderá questioná-los novamente." Mas Maya franziu a testa, seus instintos alertando-a. "Ou um palco", ela advertiu. Que lugar melhor para sabotagem do que uma multidão grande demais para ver de onde vem a faca? Emily mordeu o lábio. "Vamos arriscar?" Shaw olhou para Liam, que estava escovando o pelo de Atlas à luz do entardecer, o menino cantarolando baixinho. "Temos que arriscar", disse ele. Ele, por todos nós." O dia do desfile amanheceu claro. As ruas estavam lotadas de moradores e forasteiros, bandeiras estendidas entre os telhados, flores espalhadas pelas ruas de paralelepípedos. Na frente, Liam caminhava com a cabeça erguida, Atlas ao seu lado, abanando o rabo com orgulho. Emily caminhava perto, com Shaw e Maya ao lado, os olhos examinando cada rosto na multidão. Aplausos rolavam como ondas à medida que passavam. Crianças corriam com buquês, pressionando-os nas mãos de Liam, algumas amarrando fitas ao redor do colarinho de Atlas. Soldados saudavam, anciãos se curvavam. O canto aumentou novamente, mais alto do que nunca. "Guardião, guardião." Por um momento, tudo parecia inabalável. Por um momento, a dor pareceu se dissipar. Mas, no canto da praça, uma figura observava das sombras. Hargreaves, com o queixo cerrado e os olhos semicerrados. Sua mão pairava perto da bolsa ao seu lado. O olhar de Maya percebeu o movimento. Seu estômago se revirou. Ela se inclinou para Shaw. "Ele está aqui." Shaw apertou a bengala com mais força. "Olhe para cima. Mantenha o menino em movimento." Atlas rosnou de repente, baixo e profundo. Seu corpo se pressionou contra Liam, os músculos tensos. A multidão gritou mais alto, confundindo a tensão do cão com triunfo. Mas os mais próximos viram a verdade em seus olhos. Perigo. O coração de Emily batia forte. Ela sussurrou ferozmente: "O que é Atlas? O que você vê?" O olhar do pastor fixou-se nas sombras. Seu rosnado ficou mais agudo. Liam apertou a coleira, sua voz firme apesar do medo. "Atlas, proteja." O cão deu um passo à frente, todos os músculos tensos, os olhos ardendo com certeza. E naquele instante, o desfile, os aplausos, as bandeiras, as flores, tornou-se algo completamente diferente. Um campo de batalha à espera do primeiro golpe. O desfile, momentos antes triunfante, congelou sob o peso do rosnado de Atlas. O canto vacilou. As vozes se transformaram em murmúrios inquietos. Flores caíram das mãos das crianças. Os tambores diminuíram o ritmo. As bandeiras murcharam. O pastor ficou rígido, seu corpo uma parede de pelos e músculos, os dentes à mostra na direção da borda da praça. Hargreaves saiu das sombras, com a bolsa pendurada ao lado do corpo. Seu rosto estava pálido de raiva. Seus olhos queimavam com a fúria de um homem que havia perdido tudo, exceto seu ódio. "Olhem para o seu suposto guardião", gritou ele, sua voz cortando a multidão. "Rosnando para civis, pronto para atacar. É essa a besta que vocês aplaudem." A multidão se agitou, a incerteza se espalhando como rachaduras na pedra. Alguns gritaram de volta: "Mentira! Nós vimos o vínculo." Mas outros recuaram, o medo despertando velhas dúvidas. Liam apertou a coleira com mais força, a voz falhando. "Atlas, comigo!" O pastor obedeceu instantaneamente, aproximando-se,
o corpo ainda tenso, mas controlado. O menino ergueu a carta amassada do pai. Ele não é uma fera, ele é da família. Meu pai confiou a ele a própria vida. Hargreaves zombou. A confiança do seu pai o matou, e agora você quer colocar todos nós em perigo com o mesmo erro. Sua mão mergulhou na bolsa. Deixe-os ver a verdade. A bengala de Shaw bateu nas pedras. Todo mundo no chão, gritou ele, com sua voz de soldado trovejando. Hargreaves arrancou um sinalizador da bolsa e o acendeu. Fumaça e fogo se espalhando em vermelho pela praça. A multidão gritou. O caos se instalando. Os soldados nos portões hesitaram, sem saber se deveriam atacar ou esperar. Atlas latiu uma vez, com um som agudo e autoritário, cortando o pânico. Liam se estabilizou, seu pequeno corpo tremendo, mas sua voz forte. Atlas, proteja a frente! O pastor avançou, colocando-se entre Hargreaves e o menino, rosnando como um trovão. O sinalizador chiou, a fumaça cegando todos, mas Atlas não se moveu de sua posição. Seu corpo era um escudo, seu olhar fixo na ameaça. Hargreaves ergueu o sinal luminoso mais alto, a fumaça enrolando-se em seu sorriso distorcido. Vem! O cão não protege vocês. Ele provoca o perigo. Cada momento que ele fica aqui, vocês correm risco. A multidão vacilou, dividida entre o medo e a fé. E então, através da névoa, a voz do prefeito ressoou da varanda. Então deixem-nos ser testado agora, na frente de todas as testemunhas. Todos os olhos se voltaram para o palco. O prefeito Grayson estava de pé, com uma presença firme como uma rocha. Ele apontou para Liam. Dê a ordem, garoto. Mostre a ele se este cão é um perigo ou um guardião. O coração de Liam batia forte no peito. A fumaça da sinalização ardia em seus olhos. O rugido da multidão o pressionava, mas o olhar de Atlas nunca vacilou. A garganta do menino se apertou, mas ele gritou claro e forte. Atlas, e senta! Em um instante, o pastor se abaixou sobre os quartos traseiros, o rosnado desaparecendo, os olhos fixos no menino. A obediência era absoluta. Suspiros rasgaram a multidão. Abaixe-se! Gritou Liam. Atlas se deitou, focinho sobre as patas, cauda calma. A multidão explodiu em aplausos. Guardião! Guardião! O canto trovejou novamente, mais alto que o chiado do sinalizador, mais alto que a fúria de Hargreaves. A fumaça vermelha rodopiava, mas a verdade era inegável. Atlas não era uma ameaça. Ele era a lealdade em carne e osso. O rosto de Hargreaves se contorceu. Em desespero, ele arremessou o sinalizador em direção ao menino. Gritos ecoaram pela praça, mas Atlas já estava se movendo. Ele saltou para frente, prendendo o bastão em chamas com as mandíbulas no ar, arrancando-o de Liam e jogando-o nas pedras, onde ele se apagou sem causar danos. A multidão rugiu, seus gritos ensurdecedores. Crianças subiram nos ombros, punhos levantados no ar, o canto crescendo até se tornar uma febre. Guardião! Guardião! Hargreaves cambaleou para trás, derrotado, com a voz falhando. Não, não, seus tolos! Ele é uma arma. Os aldeões avançaram, e os soldados abandonaram sua hesitação para se juntar a eles. Hargreaves foi agarrado, sua bolsa arrancada, seu corpo arrastado para baixo pelas mesmas pessoas que ele outrora dominava. Seus gritos foram abafados pelo rugido da multidão. Na plataforma, Liam caiu de joelhos, jogando os braços ao redor do pescoço de Atlas. O cão se aproximou, lambendo seu rosto, a cauda varrendo as pedras em triunfo calmo. Emily caiu ao lado deles, soluçando enquanto os puxava para seu abraço. O prefeito Grayson levantou os braços, silenciando a multidão o suficiente para que suas palavras fossem ouvidas. Todos vocês viram, testado não pela lei, nem por papéis, mas pelo fogo e pela ameaça. Este cão não é perigoso, ele é um guardião, o legado do sargento Hale e o protetor de seu filho. Sua voz se elevou, trovejante. A partir de hoje, ninguém mais desafiará esse vínculo. A multidão explodiu mais uma vez, seus gritos sacudindo as paredes. Guardião! Guardião!
Atlas ficou em pé com o peito largo, os olhos dourados brilhando através da fumaça. A pequena mão de Liam agarrou-se ao seu pelo. Suas silhuetas gravadas contra a luz do fogo como uma promessa esculpida em pedra. E naquele momento, sob bandeiras, aplausos e lágrimas, o vínculo entre o filho de um soldado caído e o cão de guerra de seu pai foi selado para sempre, não apenas pela lei, mas pela lenda. A praça não ficou em silêncio por horas. Mesmo depois que Hargreaves foi arrastado para longe, sua fúria engolida pela multidão, os gritos de guardião ecoavam pelas ruas como trovões. Crianças corriam ao redor de Liam e Atlas, suas pequenas mãos tocando o pelo do pastor com admiração. Comerciantes colocavam comida nas mãos de Emily, vizinhos erguiam lanternas, sua luz banhando o menino e o cão como se fossem santos em um santuário vivo. No entanto, por baixo da alegria, o cansaço pesava. Emily abraçou Liam com força, as mãos trêmulas como se temesse que o momento desaparecesse se o soltasse. "Você está seguro", sussurrou ela repetidamente, como se a repetição pudesse tornar isso permanente. Atlas inclinou-se para os dois, abanando lentamente a cauda, o corpo quente e firme como uma âncora. O prefeito Grayson desceu da varanda, sua presença impondo silêncio. A multidão se abriu, os olhos seguindo-o com reverência. Ele parou diante de Liam, estudando-o e ao pastor. "Você mostrou a todos nós algo maior do que a lei", disse ele solenemente. "Este vínculo é inquebrável, não porque os papéis dizem isso, mas porque todos nós vimos isso. A partir de hoje, Atlas é seu, Liam Hale, não como propriedade, mas como família. Qualquer um que ousar desafiar isso terá que responder a mim." Os olhos do menino se encheram de lágrimas, sua voz baixa e firme. "Obrigado, senhor." Atlas latia uma vez, forte e seguro, como se selasse a promessa. O prefeito colocou a mão no ombro de Liam. Seu pai ficaria orgulhoso. Ele lutou com coragem, mas você lutou com algo mais raro: fé. Emily apertou os lábios, lágrimas escorrendo sem controle por suas bochechas. Pela primeira vez desde a morte de Mark, ela sentiu sua presença não como uma ferida, mas como um legado, vivendo no menino e no cão que se recusavam a se separar. O desfile recomeçou, não com tambores e bandeiras, mas com vozes unidas. Liam caminhava pelas ruas com Atlas ao seu lado, Emily segurando sua outra mão. As pessoas se alinhavam nas ruas, jogando flores, curvando a cabeça, desejando bênçãos em seu caminho. Onde quer que Atlas passasse, o medo dava lugar à admiração. Naquela noite, a casa dos Hale brilhava com lanternas deixadas na porta. Lá dentro, o calor voltou. Shaw sentou-se pesadamente em uma cadeira, com a bengala sobre os joelhos, observando com orgulho silencioso enquanto Liam alimentava Atlas com pedaços de carne do seu prato. Maya encostou-se na parede, seu sorriso cansado suavizando ao ver o riso do menino, finalmente brilhante e ininterrupto. Emily serviu chá, sua voz grossa, mas firme. "Nós vencemos, não foi?" Acabou. Shaw encontrou o olhar dela, o fogo da lareira brilhando em seus olhos. "Nós vencemos o suficiente, mas as batalhas sempre voltam. Por enquanto, porém, deixe o menino respirar." No andar de cima, Liam se enrolou na cama, com Atlas esticado ao seu lado. Os dedos do menino se enredaram no pelo do pastor, sua respiração desacelerando até atingir um ritmo constante. As orelhas de Atlas se moveram, seus olhos semicerrados, mas ainda vigilantes, como sempre. Emily permaneceu na porta, com um pequeno sorriso nos lábios enquanto sussurrava: "Boa noite, guardião." Lá fora, a vila murmurava com novas histórias já sendo contadas. Ao redor das fogueiras e das mesas, vozes repetiam a história. Como o filho de um soldado entrou sozinho em um leilão, como um cão obedeceu a uma palavra sussurrada entre lágrimas, como juntos eles enfrentaram fogo e fúria e não se quebraram. Pela manhã, a história viajaria ainda mais, passando por rotas comerciais, sendo levada para mercados e cidades. Ela cresceria, não como um boato, mas como uma lenda. E em cada recontagem, uma verdade permanecia inabalável.
A lealdade não pode ser comprada e o amor não pode ser quebrado. Meses depois, os aldeões ainda vinham assistir Liam e Atlas treinar na praça. As crianças imitavam os comandos do menino, rindo quando Atlas obedecia apenas à sua voz. Os soldados saudavam quando a dupla passava, seu respeito não mais relutante, mas dado livremente. Até mesmo o prefeito Grayson, quando visitava a cidade, parava primeiro na casa dos Hale. Ele se ajoelhava para coçar Atlas atrás das orelhas, murmurando: "Ainda em serviços vejo", antes de dar um tapinha no ombro de Liam. O menino havia crescido, sua voz estava mais forte. Mas todas as noites, quando ele sussurrava, "Nosso lar é aqui", Atlas abaixava a cabeça, orelhas em pé, cauda balançando lentamente. O comando continuava sendo o segredo deles, seu voto. E embora sombras ainda pairassem além da cidade, rumores do ressentimento de Hargreaves, boatos de Crane tramando novos esquemas, as pessoas não tinham mais medo. Elas tinham visto o vínculo ser testado pelo fogo e pelas mentiras, e tinham visto ele resistir. Pois, no fim, a história não era sobre lei ou poder. Era sobre um menino que se recusou a quebrar uma promessa e um cão que escolheu mantê-la com ele. E enquanto Atlas permanecesse ao lado de Liam, o mundo poderia tentar o seu pior, mas o guardião nunca se renderia. Se esta história o emocionou, compartilhe-a para que ninguém esqueça a coragem de um menino e seu leal guardião. Inscreva-se para mais histórias reais de lealdade e esperança. E lembre-se, os maiores heróis às vezes andam sobre 4 patas.